Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Um excelente domingo a todos vocês. Bora lá, galera, para as notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras. Boas notícias, uma notícia aí pra gente fazer um ufa, apesar da gente ainda não ter certeza absoluta e saber que o atleta tem, falando aí sobre o Vitor Roque, mas o pior medo que nós tínhamos não precisa ter mais. E também para falar sobre o Nino. E agora, Palmeiras, tá muito claro o que vocês vão ter que fazer depois dessa informação aqui que eu vou passar para vocês. O Palmeiras que quer muito um zagueiro, mas quando você não consegue trazer um, você simplesmente tem que fazer o quê? Ir atrás de outro. Pelo menos é o que tudo está parecendo apontar nessa direção nesse momento. Bom, começando aqui, galera, o Andreas Pereira evoluiu no tratamento ali do seu ombro e fez alguns trabalhos, deve voltar antes do esperado. Então acho que máximo em uma semana e meia, o Andreas Pereira já deve estar de volta. Lembrando que quando ele saiu ali, era mais ou menos um mês. Às vezes o Palmeiras divulga prazos, às vezes não. Então o Andreas Pereira deve voltar antes do esperado para nos reforçar nessa reta final de Campeonato Paulista. Lembrando, reta final porque agora o Palmeiras joga a quarta rodada, são 8 rodadas, depois é o mata-mata. Aí já começa o Campeonato Brasileiro, então vai ser muito rápido. Sobre o Vitor Roque, galera, o Vitor Roque fez uns exames hoje, tá? Aparentemente aqui, pelo resultado que eles viram, não foi nada grave. E ele vai fazer mais um exame amanhã, para aí sim amanhã ter um diagnóstico correto e certeiro. Mas aparentemente não é nada grave, isso que deixou a gente mais preocupado de ontem para hoje, porque ele tava com a fisionomia meio de abatido, com a mão na cabeça. O Flaco Lopes ontem acabou falando que não é nada muito sério, ele saiu andando normal da Arena Barueri. Então os exames conclusivos serão amanhã, mas fora de ser algo sério, porque poderia prejudicar muito o Vitor Roque e, consequentemente, a gente ia entrar num prejuízo muito grande, porque o Vitor Roque, apesar de não ter jogado bem ontem, é um jogador extremamente importante. Voltando a ressaltar, galera, o Palmeiras jogou bem ontem contra o Mirassol e algumas pessoas comentaram: pô, Júlio, mas jogou bem contra o Mirassol tá desmantelado. Tá, galera, tudo bem, mas o Palmeiras, o adversário, era o Mirassol. O Palmeiras conseguiu impor um ritmo de jogo bom, conseguiu colocar a bola no chão, coisa que contra o Santos não aconteceu. Então eu achei uma diferença ali da postura do Palmeiras do jogo pro Santos comparado com o jogo do Mirassol ontem na Arena Barueri. Galera, sobre a Copinha, amanhã o Palmeiras enfrenta o Ibrachina às 6h30 da tarde, da noite para alguns, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem vencer vai enfrentar amanhã às 9 horas também quem passar de São Paulo e Botafogo. Então podemos ter um clássico na semifinal da Copa São Paulo. Aí sobre a torcida vai ser quem teve a melhor campanha, quem fez mais gols, venceu mais jogos, porque em São Paulo só pode ter torcida única. Então o Verdão amanhã enfrenta a sensação da Copinha até agora, o Ibrachina. Galera, a informação que saiu hoje aqui do Felipe Silva e do Bruno Andrade é que o Zenit está travando a saída do Nino, tá? Mas abre as portas para o meio do ano. Aqui tá dizendo que ele é um jogador importante, que, como eu já tinha comentado com vocês, é jogador titular e tal. Já começou a pré-temporada e eles querem contar com o atleta até o meio do ano. E aí depois sim poderiam fazer uma negociação. Até fala na matéria aqui que a situação pode mudar no meio do ano, com o time do leste europeu mais sucessível em um negócio. É o Zenit, galera, é o Zenit. Quantas vezes aqui no canal eu falei: o Zenit é complicado de negociar, o Zenit é um clube chato, os caras são lá o dono do gás da Europa, lá é complicadíssimo, os caras têm dinheiro demais, o dono do Zenit. Então assim, pros caras, querem 2 milhões de euros, daqui a pouco eles podem mudar, querem 14, não tem o que fazer, o Zenit é o dono do jogador. Uma hora eles querem negociar, outra hora eles não querem. Se eles não querem, o Palmeiras tem que fazer o quê? Ir atrás de outro. Vai atrás do Igor Júlio, vai atrás do Barbosa, vai atrás de outro zagueiro. Mire outro atleta pra posição. Joaquim do Tigres e Santos é bom jogador, mas acho que seria mais barato, seria menos de 12 milhões de euros, creio eu. Mas é o que o Palmeiras vai ter que fazer, porque o Zenit está complicando demais a coisa, não está facilitando. E aí o Palmeiras fez um primeiro movimento, fez uma proposta, negaram, e agora de novo. Então, pro meio do ano, aí eu pergunto para vocês: nós temos que esperar até o meio do ano para contratar um zagueiro? Sendo que no meio do ano já foi metade da temporada? Para mim não, o Palmeiras tem que trazer um zagueiro para agora jogar junto com o Gustavo Gomes. É uma necessidade do Palmeiras, então o Palmeiras acho que tem que
trocar o disco e ir atrás de outro jogador. Mais uma coisa, o presidente do Fluminense, eu acho que ele tá metendo louco, mas tá bom. Ele deu a entrevista dizendo que o Arias, se o Palmeiras for trazer, o Fluminense vai ser notificado, eles vão entrar no negócio, que é um jogador que vale a pena. A questão é, vocês vão ter cascalho para contratar o John Arias. E sobre o Nino, eles já disseram que tentaram trazer o Nino no meio da temporada passada, mas aí não conseguiram também. É outro jogador que o Fluminense gosta muito, que é ídolo do clube e tal. Então o presidente do Fluminense disse que está de olho nos dois e o Fluminense tem que ser notificado como um time do Brasil for atrás. Então a gente vai ver se eles realmente vão conseguir fazer isso ou se o presidente está só falando isso daí, se é blefe. Eu duvido pouco que o Fluminense tem uma grana para desembolsar, principalmente o John Arias, mas o John Arias também tem a questão do empresário, que o empresário quer esperar até o final de janeiro para ver se de repente algum outro time faz uma proposta para o Wolverhampton, porque o jogador quer permanecer na Europa. E hoje eu assisti o jogo do Atlético de Madrid. O Almada fez um bom jogo, jogou contra o Alavés, contra times mais fracos, geralmente o Almada é titular, times que se fecham, fazem linha de 5 para quebrar as linhas. Ele teve até chance de fazer gol, foi titular hoje, ele foi titular do Atlético de Madrid. Então, galera, com todo respeito, são negociações que eu queria que o Palmeiras concluísse as 3. Mas hoje, você olhando, analisando a situação friamente, sabendo como que funciona a diretoria do Palmeiras, né? E o posicionamento dos times, são negociações que estão bem complicadas. O Palmeiras vai ter que fazer alguma coisa para desenrolar isso aqui. O quê? Não sei, isso que nós vamos ver. Mas se o Zenit está falando que quer contar com o cara até o meio do ano, você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Vamos lá, diretor do Palmeiras. Abel, você que na coletiva falou que ontem cada um na sua, a diretoria faz o seu trabalho, você faz o seu, então cobre a diretoria, Abel Ferreira, porque estamos precisando, como você mesmo disse na coletiva ontem, já falei lá no Contra Tudo e Contra Todos, você falou várias coisas e tal, o Palmeiras já vendeu 4, vão sair mais jogadores, tá? Vão sair mais. Inclusive o Facundo tá fazendo exames aqui no Brasil, e depois vai para os Estados Unidos se apresentar ao Austin, isso que tá faltando. Ainda não é que o negócio melou, tá? A negociação segue encaminhada. O Abel ontem falou, ele ainda não saiu, porque não foi oficialmente, mas tá tudo encaminhado para ele deixar o Verdão também, um jogador que o Palmeiras investiu e infelizmente acabou não dando resultado por uma série de razões. Aquele abraço, galera, tamo junto, ótimo domingo a todos vocês. Qualquer novidade estarei de volta, valeu, é nóis. O Palmeiras não gastou 700 milhões, o Palmeiras espaçou, não gastou. Palmeiras, há jogadores que comprou o Vitor Roque. Palmeiras que pagou para 4, 5 anos. É assim que funciona. É uma despesa que temos, mas não entra no orçamento desse ano. É uma despesa que o Palmeiras tem que a vai pagar. É assim que as contas se fazem. Mas por quanto tempo? Custou não sei por quanto tempo. Mas eu entendo perfeitamente as narrativas, mas os orçamentos não são assim que se calculam.